O que é cambagem? O que significa fazer a geometria do carro? É sempre obrigatório o combo alinhamento, balanceamento e cambagem? Não saber essas coisas pode destruir os seus pneus e comprometer a sua segurança. Você sabe quando faz sentido ou quando é golpe? Então aguenta aí que eu vou te contar. Hoje nós vamos mergulhar fundo num tema que muita gente fala, mas que pouca gente entende de verdade. A polêmica sobre a cambagem automotiva. Anota aí o que você vai ver nesse vídeo aqui. O que é cambagem e para que serve? Quando eu preciso fazer? Quais os carros permitem o ajuste e quais não permitem? Como alinhar, balancear e fazer a geometria com segurança? O perigo dos pneus remold, pneus novos mais baratinhos como importados, são uma boa? E como identificar as picaretagens nas oficinas e não pagar por serviços incorretos ou desnecessários? Fala pessoal, eu sou o Renato, seja muito bem-vindo ao canal Meu Carro Irado. Eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, pois ele pode ajudar outras pessoas a não caírem em ciladas. Fica comigo até o final porque esse assunto está interessante demais e você com certeza já precisou ou ainda vai precisar de serviços como esse. Então fica aí e vambora pro vídeo! Vamos começar entendendo o que é cambagem e para que serve. Cambagem ou camber são os causadores da convergência ou divergência, que são os ângulos que diferenciam o ponto de contato do pneu com o solo. Embora ambos façam parte da geometria da suspensão, se eles não estiverem regulados adequadamente, causam o desgaste irregular dos pneus. Vamos diferenciar de forma bem simples esse assunto. Visto de frente ou de trás do carro, você deve observar a parte de cima da roda, se ela está inclinada para fora ou para dentro, o que os profissionais denominam de negativa ou positiva. Negativa quando o topo da roda está inclinado para fora e positiva quando o topo da roda está inclinado para dentro. Convergência e divergência. Com esta visão de cima do carro, devemos observar se as rodas apontam para dentro ou para fora, sendo convergente a parte da frente das rodas que apontam para dentro, como se estivessem juntas, e divergente a parte da frente das rodas que apontam para fora, ou seja, a cambagem é a inclinação lateral das rodas. Convergência ou divergência é o direcionamento longitudinal das rodas. Agora que sabemos o que é, quando aplicar e quando não aplicar a cambagem. Nem todos os automóveis foram projetados com sistema de folga ou dispositivos que permitem regulagem para mudar o ângulo da cambagem. Muitas vezes, a suspensão, os braços, as buchas e a estrutura de fixação da suspensão são rígidos ou têm tolerâncias muito pequenas. Se o projeto original pressupõe um ângulo fixo ou quase fixo de cambagem, forçar ajustes pode causar danos, desgaste ou instabilidade do sistema. Algumas marcas até deixam claro que o único ajuste permitido é a convergência e que fazer cambagem só é aconselhável através do deslocamento estrutural nos quadros auxiliares, um serviço complexo e extremamente caro, que simplesmente não é oferecido em qualquer lugar. Esse tipo de aviso é muito comum e está lá no seu manual que você nunca leu. E esse aviso está lá no seu manual porque as montadoras não desejam que oficinas independentes interfiram na geometria crítica do carro, o que pode simplesmente desalinhar ele de uma forma que não seja possível realinhar novamente. E é por isso que de vez em quando você vê uns carrinhos andando por aí igual um caranguejinho, meio de ladinho, sabe qual é? Para exemplificar melhor esses fatos, podemos citar a Volkswagen do Brasil, que declara que o único ajuste disponível na operação de alinhamento
de direção é a convergência. Porém, somente para pequenos ajustes no ângulo de cambagem e no eixo dianteiro. Mas mesmo assim, existe a grande possibilidade de, quando mexer nisso, deslocar o quadro auxiliar no sentido transversal, o que pode danificar gravemente o carro. Se o mecânico tentar ajustar a cambagem de uma forma forçada, sem respeitar o processo técnico correto de deslocamento do quadro auxiliar, os riscos são graves, cara. Anota aí. Pode ocorrer a deformação do quadro auxiliar, que pode empenar, trincar ou ficar fora de posição. E isso ocasiona a perda da geometria do carro, o que altera o centro de gravidade e o comportamento do veículo. E isso tudo ocasionará o comprometimento da suspensão. Tensão indevida sobre as bandejas, buchas e pivôs causarão problemas graves em outros sistemas, como no motor e na direção, que ficam fixados nesse quadro. E isso ocasionará um risco grave à sua segurança. Um carro com subframe desalinhado pode ter comportamento imprevisível, sobretudo em curvas, freadas e quando você mais precisar dele. Sem contar que, se o seu carro for novo e ainda estiver na garantia, você vai perder a garantia dele, né, cara? Segundo sites técnicos, veículos da Hyundai, como o HB20 e o Creta, não comportam ajuste de cambagem. Entenda bem, não comportam ajuste de cambagem. Já modelos da mesma Hyundai, como o iX35, Santa Fé, Elantra e o Tucson, permitem a cambagem, mas apenas em casos específicos e frequentemente dentro das redes autorizadas. E há também declarações de que a Renault do Brasil afirma que nenhum dos seus veículos permitem serviços de cambagem, como uma operação padrão. Esses exemplos mostram que algumas marcas travaram esse parâmetro, ou seja, você não pode simplesmente regulá-lo, como quem ajusta a convergência. Por isso, meu caro amigo, antes de fazer esse tipo de serviço no seu carro, leia o seu manual. Mas também existem carros que aceitam a cambagem. Como eu já citei alguns modelos da Hyundai, outros modelos mais sofisticados de SUVs e até mesmo de sedãs bem conhecidos como o Honda Civic e o Corolla aceitam a cambagem por ter um sistema de suspensão mais sofisticado, os chamados Multilink, que são bem propícios a esses ajustes. Alinhamento, balanceamento e geometria, diferenças e independência. Alinhamento ou geometria consiste em ajustar o ângulo da suspensão para que as rodas fiquem paralelamente corretas em relação ao solo. E o balanceamento é o ato de equilibrar a massa da roda para evitar vibrações, aqueles pezinhos que são colocados e fixados nas rodas. E se você, meu caro amigo, só alinha seu carro quando percebe que ele está puxando para o lado, deixa de ser maluco. A frequência recomendada de alinhamento e balanceamento é a cada 5.000 km, ou sempre que você trocar os pneus ou os amortecedores do carro. Manter os pneus calibrados também é sempre muito importante para evitar o desgaste. E a calibragem deve ser feita com os pneus frios, ou seja, o ideal é fazer a calibragem em casa. Mas se você não tiver um calibrador, procure sempre o posto mais próximo de você ou tome um cafezinho quando você chegar lá para esperar o pneu esfriar e você calibrar ele corretamente. E você já ouviu falar na geometria 3D? Pois é, não é coisa de filme não, ela existe e é a melhor opção para fazer esse tipo de serviço no seu carro. Pneus de qualidade, importados baratos e remold. Quais as diferenças reais? Quando o assunto é pneu, existe uma grande polêmica. Com uma infinidade de tipos e modelos no mercado, quem não saca muito de carro procura primeiramente o preço. Mas mesmo comprando o pneu mais barato possível, muitas vezes quem faz isso acaba entrando pelo cano e não necessariamente economizando. Vamos entender esse assunto. Uma marca consolidada, tipo a Pirelli, Goodyear ou a Michelin,
investe milhões em testes, compostos de borracha de primeira qualidade e controle de produção. Eles têm resistência, pois as pesquisas que os caras promovem fazem pneus ideais para o nosso clima e até mesmo as nossas estradas esburacadas. Ou seja, eles são mais caros na hora da compra, mas duram 3 vezes mais que os pneus baratinhos por aí. Já os pneus importados baratinhos podem usar compostos inferiores, têm menor durabilidade e menor segurança. Já os pneus remold são para os doidos que não têm amor à vida. Um pneu remold é feito a partir da carcaça de pneus usados. Eles têm permissão legal no Brasil, mas até o crime é permitido aqui, então isso não vale de muita coisa, né? As chances de haver falha nas carcaças são bem grandes, e muitas delas podem estar degradadas internamente, pois não existe uma fiscalização de escolha dessas carcaças. E isso, atrelado a um processo de vulcanização que muitas vezes é mal feito ou feito de forma artesanal, tornam os riscos estruturais eminentes, cara. O que pode simplesmente causar acidentes graves e custar a sua vida. Além disso, os pneus remold geralmente duram menos, até mesmo que os pneus importados baratinhos. A falta de regulamentação forte ou fiscalização permite que os remolds caseiros sejam fabricados e escondam falhas. Eles borram as características originais da marca, como medidas, datas, e escondem os perigos reais, pois pneus de marcas e estilos diferentes, quando remoldados e juntos, podem até ficar parecidos, mas têm comportamentos diferenciados na rodagem. Imagina você comprar 4 pneus remold, um é Pirelli, um é Goodyear, o outro é Continental e o outro vai saber lá o que é. Eles raspam aquilo tudo, fazem a remoldagem, deixam o pneu bonitinho, mas cada um deles vai se comportar de um jeito diferente quando você fizer uma curva. Você acha que o preço dele vale o risco? Aí, meu amigo, é com você. Como não cair em picaretagens? Sinais práticos para quem vai na oficina. Primeiramente, o meu conselho é que você leia o seu manual, como eu já disse, e veja se o seu carro permite ou não a cambagem. Entenda um pouco da suspensão do seu veículo antes de levar ele para alinhar. Dessa forma, você vai questionar com o alinhador com um pouco mais de propriedade. Solicite que ele te mostre as medições originais da fábrica e as tolerâncias permitidas. E desconfie se ele te disser que todo carro aceita cambagem e ponto final. Tome cuidado com os parafusos adaptados para empurrar os seus amortecedores para dentro ou para fora. E sempre solicite um laudo ou um relatório com os valores antes e depois do serviço executado. E se você não sentir firmeza no mecânico que está te atendendo, procure outra oficina, né, cara? E galera, antes de fechar esse vídeo, se você está precisando de pneus e quer preço de verdade, não deixe de conferir no nosso site meucarreirado.com, que lá eu tenho ofertas exclusivas de pneus de todas as marcas, tanto os baratinhos quanto os de marca boa. Então sempre prefira as marcas consagradas, pois elas custam mais caro na hora da compra, mas o custo-benefício a médio e longo prazo é bem melhor do que as baratinhas. Então confere as ofertas lá no site meucarreirado.com. E se você chegou até aqui, agora já sabe separar o que é técnico e do que é empurroterapia. Cambagem é um ajuste válido, desde que justificado e de que o seu carro permita isso. Sempre confira a suspensão e os pneus. E quando o assunto é pneus, não aceite qualquer barato por aí, que coloque a sua segurança em risco. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha ele com quem precisa entender melhor esse assunto. E deixa aí nos comentários, qual é o modelo do seu carro? Você já foi cobrado por cambagem e desconfiou? Vamos trocar uma ideia sobre isso? Clica no seu próximo vídeo aqui na tela do pós-crédito para continuar comigo.
E muitíssimo obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo, galera! Tchau!